sempre seja louvado. Amém. Espero eu tentar falar melhor meu portunhol. Vai mais além do que você pensa e imagina. Então, sempre Deus usa nós como corpo para crescer, nos abençoar e sairmos da nossa condição e ir além do que nós éramos para um chamado do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês, começar aí no livro de Apocalipse. Na vigília foi em Gênesis, agora é um pouquinho em Apocalipse. Um pulo alto. Só que os dois falam da mesma coisa. Porque ele é o alfa e ele é o ômega. Eu quero no capítulo 1, vamos ler só a introdução do livro. Esse é um livro que muitas vezes as pessoas não entendem. E outras ficam com medo. Porque realmente é um livro que ele fala de tantas coisas. E às vezes ele fala da mesma coisa várias vezes com diferentes sentidos. Ou seja, ele usa vários tipos para falar a mesma coisa. Mas tem detalhes aqui que se a gente não tem entendimento, a gente não vai entender. Está comigo aí no capítulo 1? Amém. A Bíblia começa a falar, ou seja, o Apocalipse começa falando assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Era para a gente. Amém. O que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Aí vem essa parte aí que eu gostaria. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não, a gente não vai entrar hoje na dimensão dos dragões, nada disso aí. Só a introdução. Para quem é esse livro aqui? Para os servos. É para os servos do Senhor. Aqui, nesse livro, no começo, ele não tem cargo. É só para os apóstolos? Não. É só para os pastores? Não. Só para que eles entendem e expliquem para o povo? Não. É para os servos. A Bíblia fala que João, ele estava no dia do Senhor. Alguém pode me falar qual é o dia do Senhor? Todos. Porque o dia do Senhor não é um dia para nós, é uma dimensão. Só que quando você consegue entender que servo, a gente é chamado de servo para servir Deus, Deus não pode ser servido na nossa dimensão. Deus tem que ser servido na dimensão dele. Tem muita igreja hoje falando, Deus desce, quando Deus está falando para a gente, sube. Então a gente está procurando, Deus desce. E Deus fala, sobe.
Tem muitas pessoas que usam o cristianismo como um amuleto. Fala amuleto, né? Ah, eu vou na igreja. Satanás não tem poder sobre a minha vida. Mas o que faz se a gente vem na igreja e não vai para o céu? Então vem na igreja e não entende a palavra do Senhor. Vem na igreja e não anda no dia do Senhor. Vem na igreja e não tem comunhão com o Senhor. Então é isso que muitas vezes vira religião. E você vira religioso. E em vez de ter uma vida, o que é pior, porque tem um deserto no teu interior. Porque aí você não consegue viver uma vida espiritual, mas tenta, aparentar essa vida espiritual. E é o mesmo que aconteceu no Éden. Ele tinha pecado. Eles não resolveram o problema de pecado. Eles queriam só costurar folhas de figueira para se esconder um do outro. Porque eles estavam sozinhos lá, segundo a história. Era se esconder um do outro. Se Deus deu a ele para ser um, por que tem que se esconder um do outro? Não é? E é o mesmo que acontece com a igreja. Deus levantou a igreja para ser uma com Jesus. E a religião faz com que a igreja costure folhas de figueira e se esconda do próprio Deus. A gente quer esconder a nossa nudez do nosso próprio Deus. E a gente pensa, não, eu sou um cara espiritual. Só que quando entra na palavra, não entende. Então, se você é espiritual e é servo do Senhor, você tem que entender o que fala a palavra. É simples. Agora, esse chamado de sacerdote, o reino de sacerdote. Algumas versões falam reis e sacerdote. Porque João, ele recebe que é para nós andar nessa dimensão. Quando Deus tira o povo do Egito e ele traz o povo para o deserto, ele tira o povo da escravidão do mundo, não é? Mas ele não leva logo para a terra prometida. Tem um processo naquele povo, que o processo é o deserto do Senhor. Deserto é bênção. Não é para toda a vida, mas deserto é bênção. Quando você está atravessando o deserto, você tem que olhar o que o Senhor está fazendo na tua vida. Não seja que no deserto você não queira que Deus trabalhe em você. E sabe o que acontece? Você vai ser alimentado por Deus, vai ser cuidado por Deus, mas Deus, a Bíblia diz que rejeitou aquele povo. Triste. Pessoas cuidadas por Deus, alimentadas por Deus e sendo rejeitadas. Ter prosperidade na nossa vida não significa que Deus está conosco. Porque princípios de Deus, você oferta, você recebe. Porque é princípio. Você não adultera, teu casamento é bênção. Porque é princípio. Não tem que vir na igreja. Tem muitas pessoas que têm mais princípio das pessoas que hoje estão sentadas aqui nessa igreja. E às vezes, a sombra que você dá para eles não é suficiente, porque você tampa a luz. Está entendendo o que eu estou falando? Porque o nosso chamado não é ser um crente comum. Aí você vem domingo, senta, escuta a palavra, vai embora e fala, não, a FUB Arod está no controle de tudo. Temos mais 2, 3 pastores aqui. Não, tudo está perfeito. Gente, o chamado sacerdotal não é para eles, não é para mim, é para todos. Amém. Porque na frente do Senhor, cada um de nós tem uma responsabilidade. Quando Deus tira aquele povo do Egito, Ele traz o povo para o monte, porque Deus é Deus do monte, não é? A gente tem que subir. Cada vez que Deus se revela é no monte. Se você fica embaixo, vai ter recado. Tem muita pessoa que gosta de recado. O que Deus falou? Mas ouvir o Senhor é subir no monte. É verdade. Pessoal doido atrás de recado. O que Deus quer? Não, sube no monte, Ele vai te falar. Tem comunhão. Entra com o Senhor. Porque
quando chega às vezes recado, chega distorcido. E às vezes nós entregamos o recado correto, mas a pessoa está distorcida e aí não entende nada. E vai, Deus quer mudar a tua vida. Aí pensa, não, Deus vai mudar minha vida porque agora eu vou um trabalho melhor, vou ganhar mais dinheiro. E a mudança da tua vida não fica no mundo, fica interior. Então ele pega assim, o povo traz ele e fala, com Moisés, eu quero um reino de sacerdotes. Um reino que seja só para mim. Se Deus mora no céu, e a Bíblia fala que o tabernáculo de Deus está no céu, a estrutura do céu é um tabernáculo, então Deus está levantando sacerdotes para ministrar na sua presença. Só que não ficamos tão envolvidos com a nossa vida daqui da terra, que a gente esquece que nós temos uma vida eterna para servir na frente do nosso Deus. Então, quando nós temos um chamado de santidade, aí é com Deus. Porque Deus está tentando nos afastar do mundo, das coisas naturais e nos levar à presença dEle. Agora, é um processo. É um processo que nós temos que entender que Deus está fazendo no nosso interior. Não é porque nós corramos mais, não é porque a gente faça mais, é simplesmente porque o Espírito de Deus está trabalhando conosco. Amém. Então, a mensagem foi para as igrejas. Eu vou te falar sério. A igreja é o corpo que tem que ser tratado. E quando você lê as mensagens das igrejas, tem uma que tenha deixado Jesus da parte de fora. Jesus estava batendo na porta. Hoje a gente usa essa muitas vezes para pregar. Deus está tocando na tua porta, fala com o ímpio. Deus está tocando na tua porta, abre o teu coração. Não, mas não é um ímpio, não. É a igreja. Como que a igreja deixa o noivo fora? Aí cada igreja tem uma luta diferente. Mas dentro dela tem a pessoa que não amava o Senhor, tem a pessoa que estava procurando as profundezas do inimigo, tem as pessoas que estavam com o espírito de Nicolaitas. Tem igreja que tem a manipulação constante, todo Jezabel. Quanta coisa dentro do corpo de Jesus. Mas será que verdadeiramente a gente é o corpo de Jesus? Todo mundo é corpo? O corpo de Jesus é santo. Então, a ideia do sacerdócio era chamar o povo a uma intimidade. Olha, bênção, porque sacerdote, ele tem coisa que as pessoas do povo não tinham. Vamos falar assim, benefícios. Só que também tinha sacrifícios. As pessoas gostam dos benefícios do reino de Deus, mas não dos sacrifícios para chegar aí. O pessoal quer que Deus seja o nosso pastor, mas não quer ser ovelha. Quer que Deus seja o nosso castelo forte, mas não quer entrar dentro. Quer que Deus cure a nossa vida, mas não quer deixar que Deus venha, abra, Quando Deus anestesia você, quando Deus... Não quer deixar. Processo, ninguém gosta. Só que sem processo, a gente não chega no fim. E o João está recebendo aqui, está falando, em breve ele virá. Aleluia. Quer dizer que se apressa. Se apressa, e por isso é que ele começa falando com as igrejas, o nosso chamado sacerdotal e a bagunça que tinha dentro das igrejas. E a mensagem, antes de revelar dragões, antes de revelar tudo isso aí, começa batendo com as 7 igrejas. Começa porque o juízo de Deus começa pela casa. E se nós, com dificuldade, a gente é salva, imagina o ímpio e o pecador.
Então nós temos que olhar que o Senhor está trabalhando com a gente. Vão vir coisas que vão doer. Vão vir coisas que vão ser, Pai, me ajuda. Porque só na presença do Senhor. Tem um cantor lá no Antigo Testamento, o Asaf. Tem um salmo que eu gosto. Porque ele começou a olhar para fora. E como que o ímpio tem? E como que aquele prospera? E como que aquele tem? Essa aqui, olha aqui que vida que aquele tem. Eu quero levar aquela vida. E ele começou a sentir inveja. E ele começou a olhar para fora. Mas a Bíblia diz, até que eu entrei no santuário. Mas quem entra no santuário é aquele que tem um chamado à santidade, um chamado sacerdotal. Então quando entra, virou tudo, mudou. E o santuário não é esse aqui, o santuário é intimidade com o Pai. E quando Deus ensinou para ele, falou, olha, é um caminho que escorrega, cai e o fim dele não é bom. Porque quando você é sacerdote de Deus, você consegue entrar na presença do Senhor e consegue comer do pão que está lá dentro. Tem muitas pessoas que não entendem. A igreja dos Coríntios era uma igreja difícil. Difícil. Paulo falava aí, batia na igreja. Se você estuda um pouco a igreja de Corinto, ele estava dividindo o corpo, mas Paulo usa exemplos que não são do corpo, porque ele usa todo mundo é óleo, todo mundo é boca, e a boca, o óleo não está no corpo, está na cabeça. Então, eles queriam dividir o corpo e a cabeça também. Quanta bagunça hoje tem dentro da igreja? Dividindo o corpo e dividindo a cabeça. A cabeça é Cristo, gente. Por quê? Porque o sacerdócio que hoje está se levantando é um sacerdócio humano. Cadê os verdadeiros sacerdotes? Para os últimos dias, tem um profeta que falou, tem que chorar, sacerdote chora. É para chorar mesmo. Por causa do pecado. Quando Deus levantava o profeta, os primeiros que ele arrasava com a palavra era com os sacerdotes, com os príncipes do povo. Se a gente não volta à essência da palavra de Deus, a gente vai continuar andando, mas aí a Bíblia fala que quando ele volta, será um negócio ruim para as nações. Porque o dia grande e terrível do Senhor. Agora, a gente tem um chamado, ok. Aqui está falando que eu tenho que ser um reino de sacerdote. Perfeito. Isso começa lá em Êxodo, capítulo 19. E aí Deus fala para Moisés que ele quer um reino de sacerdote. Aí o nosso irmão Pedro, ele também consegue escrever para a gente que a gente é um povo escolhido, adquirido por Deus, chamado nação santa e real. Ou seja, que a igreja do Novo Testamento, Nova Testamentária, a igreja bíblica, ela está envolvida com o sacerdócio. Porque ela entende que na frente do Senhor, temos que ser sacerdote. Se você entende alguma coisa do tabernáculo do céu? A Bíblia não tem muito detalhe do tabernáculo do céu. Não. Mas se nós lemos a carta aos Hebreus, nós vamos ver que Deus revela para Moisés que o mesmo que ele viu é o mesmo que ele tem que reproduzir. Quer dizer que as coisas que estão já feitas embaixo é porque elas vêm com uma revelação de cima. Então, todo esse processo de tabernáculo embaixo, ela é uma foto que Moisés viu do que estava em cima, não é? Então, é uma sombra. A sombra não é para ser adorada. A sombra simplesmente é para a gente olhar e ver como é que vai funcionar as coisas no céu. Mas se a gente não consegue entender a sombra, é muito difícil que você entenda as coisas reais. Não é?
Perdão é um princípio, mas tem que entendê-lo, né? Para praticá-lo. Mas é uma sombra. Se nós não lemos as coisas, se a gente tem que ser sacerdócio, nós temos que ser santo. Por que a gente ainda não chegou a entender esse aí? Porque nós começamos a ser muitas vezes edificados no segundo andar. Sabe o que é ser edificado no segundo andar? A gente às vezes não presta atenção no alicerce que Deus quer colocar em nós. Nós queremos violar o processo. A pessoa chega hoje e ela... eu queria cantar. Eu queria tocar violão. Não, eu queria ser pastor. Sim, você queria, mas se você não passa pelo processo, você vai prostituir o sacerdócio. Não é por ser filho de alguém que você tem o direito. O nosso direito é ser filho de Deus, em Jesus Cristo. Mas tem muitas pessoas que Jesus chama para serem filho dele, porque a gente era gentio. O gentio estava destituído totalmente. Se o judeu, ele está destituído sendo judeu, imagina gentio. Pior ainda. Nós estávamos destituídos. Jesus pegou a gente, tirou. E aí começa a ser povo adquirido. Não foi? Então, nós fomos um povo adquirido por ele, para sermos trazidos para cá, mas não para ser o que a gente quer, senão para viver conforme a palavra dele e conforme os princípios dele. Então, aí começa uma proposta nova. Mas será que eu consigo fazer tudo como ele quer, do meu jeito? Não, querido. Então, tem um processo de morte. Se você não morrer para nascer de novo, então você não pode ser filho dele. Parece pedra, né? Mas é maná. Sim, eu não vim dar pau na igreja. Eu vim encorajar você a endireitar assim, sabe? Ir pelo caminho correto. Eu sei que tem pessoas aqui que nasceram de novo. Tem outras que estão aí tentando, mas tem que nascer de novo. Tem outras pessoas que estão até um pouquinho mais, vamos falar, avançados, outros já maduros. Porque se você não está nesse processo, você não estaria aqui sentado. Entende? Não é porque eu cheguei aqui agora que você vai descobrir o água quente, não é? Está entendendo? É parte do que o Senhor quer falar contigo. Porque se você está aqui, é porque Ele adquiriu você. É porque Ele está trazendo você. Mas se você perde o processo de Deus olhando para os teus desejos, então você não vai chegar lá. Ninguém me falou que era para eu mudar a minha vida. Ou me falaram, mas não escutei. Mas como é que é esse trem aí de sacerdócio? Isso aí é mineiro. Como é que é o negócio aí de sacerdócio? Eu tinha 3 anos dentro da igreja, eu lembro. E teve uma brasileira que chegou lá em Cuba falando de reino. Falei, que reino é essa aqui? Que novidade é essa aí? Imagina 3 anos dentro da igreja e nunca ter ouvido a palavra reino. Acontece. Às vezes as pessoas passam 20 anos dentro da igreja lutando com o mesmo pecado, com a mesma situação, porque nunca ouviram do sacerdócio que você tem que viver. Da consagração sacerdotal. Entende? De render a nossa vida. Do processo para chegarmos lá. E aí eu fui logo na Bíblia, sabe? O primeiro lugar que eu encontrei a palavra reino foi em Êxodo 19, 6. Um reino de sacerdotes. Não é que o reino, não, desde Gênesis, o reino está se revelando. Porque é o governo de Deus. Mas a palavra, eu encontrei naquele texto. Só que detalhe, olha aqui. Quando Deus fala com Moisés, naquela dimensão de sacerdote, aí chega Jetro. Está cansado? Começa a multiplicar.
O povo precisa... Não. Assunto com importância é só contigo. Negocinho pequeno, deixa os outros que desenvolvam o ministério, cara. Deus tinha falado isso com Moisés. Deus fala com Moisés naquele dia na sarça. Me traz o povo aqui. Eu vou te levantar para você trazer o povo aqui. Aonde foi que o povo ficou? Na beira do monte. Olha, gente, andar tanto, ir na beira do monte e não subir o monte, é pecado, gente. Nos chamar pelo nome do Senhor, nos congregar no nome do Senhor, sofrer por causa do Senhor e não ser como o Senhor, é pecado, gente. Senhor, em teu nome eu fiz. Eu fico, às vezes, um pouco preocupado, porque esses que falaram até ressuscitaram morto. Ainda não ressuscitei nenhum cachorro. Então eu falo, eu quero pelo menos entrar em uma dimensão, pelo menos morto, né? Porque aquele que fala, Senhor, em teu nome nós fizemos. E ele falou, não, eu te conheço. É triste, né? Então, o povo inteiro, as 12 tribos, até os filhos de José que tinham saído também, parte das tribos, todo contato, todo misturado aí. Olha, gente, todo mundo para ser sacerdote, o que acontece? O povo fica acomodado na liderança de Jetro. Jetro é um sacerdote de Madian, não sei como fala. Midian, tá vendo? Aí era portunhol, Midian. Aí vem com o modelo daquele lugar e traz para Moisés e fala, é assim como é aqui. Olha aqui, a gente está tudo quadrado, tudo abençoado. Lá em Cuba você fala tudo quadrado, sabe? Está tudo feito aí. Essa aqui é o que você precisa. Mas sabe o que, gente? Não era isso. Não era a liderança do Jetro. O que aquele povo precisava. Aquele povo precisava subir no monte. Mas aquela liderança trouxe, sabe o quê? Uma revelação que assunto com importância era só para Moisés. Então, falar com Deus é importante? Então vai você. A gente fica aqui ouvindo o que você fala para os líderes, o líder fala para o outro e o outro para mim. Com Deus não tem esse negócio aí não, gente. Deus chamou a gente para cada um de nós, temos responsabilidade na frente do Senhor. Além que a gente possa ter uma estrutura que a igreja também tinha, de respeito, de honra, de saber que somos chamados, fala para ser apóstolo, outro para ser profeta, outro para ser mestre, outro para ser pastor, outro para servir. Cada um servindo, porque apóstolo, profeta, pastor não é cargo, é serviço, é função. A fim que cada um de nós possamos ser edificados como um corpo de Cristo. O que aconteceu naquele monte, com aquele chamado, com aquela bênção que Deus tinha falado, que todo mundo ser sacerdote. Subiu Moisés passa 40 dias lá. E o povo? Cadê os líderes de 10, o líder de 20, o líder de 100, 50? Cadê eles? Concordando que Moisés estava perdido. E que foi o que eles fizeram? Aquele becerrão de ouro. O becerro custou, porque era de ouro, né? Pensa que becerro não custa? Custa. E a pessoa tem o ouro. E sabe o quê? Às vezes é muito mais fácil dar o ouro para o becerro que subir no monte. Por isso que a pessoa gosta. A igreja da prosperidade está lotada. Claro, querido, porque dá o ouro para o becerro. É mais fácil que subir no monte, porque revelação é no monte, não no becerro. Aí Deus começa a falar com você e fala, olha, primeira coisa que eu vou te falar é que não vai ter outro Deus que não seja eu. Moisés não entendia nada, porque ele estava no monte. No monte só tem ele. Mas só que Deus está olhando o que estava acontecendo para o reino do sacerdote que ele queria levantar. Então, Moisés não entende no monte o que está acontecendo com o povo. E Deus está falando, não vai ter outro Deus que não seja eu. Entendido. Eu entendi. Mas você entendeu? Mas o povo que você me trouxe não me trouxe aqui. Está sem entendimento lá embaixo.
Tem muita pessoa sem entendimento se chamando o povo de Deus. Experimentando coisas de Deus, porque aquele povo, olha, eles fizeram a Páscoa, eles atravessaram o mar, eles passaram fome e Deus deu comida, eles passaram sede, Deus deu água. Olha, e Paulo fala no capítulo 10 de Coríntios que tudo isso aconteceu para a gente ter entendimento, porque a rocha que dava água, quem era? Cristo. Olha aí, está Cristo lá no deserto. Só que aquele povo não tinha entendimento. É quando a gente anda pela frente e não tem entendimento nenhum. O meu povo, ele perece. Gente, a igreja tem 2000 anos. A igreja hoje continua quase pior que quando começamos. Sua mãe nunca falou para você, você cresceu, você parece criança? Nunca falou assim, porque para mim falaram assim. Com essa idade tem coisas que são de criança? É a mesma coisa. Com essa idade a igreja tem coisas que são de criança. Esperna por... Tu fala espernar? Espernear. Por tudo? Povo de Deus, nós precisamos ter conexão com o que o Senhor quer. Mais do que recado, procura a revelação de Jesus em teu interior. Não é modelo de Jetro. Hoje as pessoas têm igreja falando do modelo de Jetro. Vem cá, vamos fazer assim, porque foi. Jesus falou uma coisa: se alguém tem um fardo pesado, aonde tem que ir? A ele. Então, Jetro veio para Moisés e falou: você tem um fardo pesado. Coloca o fardo sobre os outros. Não é bíblico. Coloca o teu fardo sobre Jesus. Porque quando você coloca o fardo sobre os outros, o que acontece muitas vezes, começa o ministério da fofoca. Você começa a compartilhar o teu fardo com uma pessoa, e essa pessoa começa a compartilhar o fardo com outra, para orar, só para orar. Só que orando e orando, o pessoal vai no ministério da fofoca, e todo mundo vai conhecer a tua vida. A pessoa chega e fala: nossa, ela era isso? Não acredito, isso não dá para ver assim. Gente, porque fardo para Deus. Deus sabe que você precisa deixar o fardo teu nele, não nos outros. É bom compartilhar, a gente tem comunhão, sabe? Pessoa que de verdade Deus levanta para irmos juntos, estamos juntos, levando uns com os outros as cargas. Mas fardo na tua vida é para Ele. Não mesmo te ajudar, que você quer que outra pessoa carregue a tua vida. A pessoa que não ora, passa a vida toda, ora por mim, ora para minha família, paga o preço. Se Deus é Deus na tua família. Quando você ora o suficiente, você não está compartilhando: ora por mim, eu estou precisando de oração. Você sabe quem é Deus. Então, sacerdote, aí sabe quem? Acontece alguma coisa ruim. Aí o povo tem aquele becerrão de ouro, adorando ele. Chega Moisés e fala: puxa vida, agora faz sentido tudo que eu trago na mão. Porque o coração desse povo aqui é de pedra. E olha aqui os mandamentos, esse povo está quebrando tudo. Quebrou as tábuas. Só que aquele dia, é por isso que os levíticos, eles começam a ser sacerdotes. Levitas. Os levitas. Por quê? Porque eles se levantaram e eles mataram, naquele dia, todos os idólatras. Se o povo era muito e todo mundo estava adorando, por que só morreram 3.000? Talvez, se você faz a conta, vai ver que quase era a liderança do povo. Era os primeiros que... Agora, é interessante que naquele dia morreram 3.000 pessoas. A letra que Moisés estava trazendo trouxe morte. E no primeiro dia de Pentecoste, quando Pedro pregou, quantos se salvaram aquele dia? 3.000. Porque deve ser que o Espírito vai trazer vida. Tá, por isso Paulo fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o sacerdócio que foi levantado naquele dia foi de letra, foi uma sombra.
Mas hoje a gente tem que ter um sacerdócio no espírito, de vida. Agora, a gente pode ler aí em Levítico 21. Eu não sei quanto tempo tem, mas a Haroldo falou que até 6 horas a gente está bem aqui. Hoje vai começar o jejum do mês próximo. Levítico 21. O que diz aí? Levítico 21. É um regulamento para o sacerdote. Quer saber como é que é a vida do sacerdote? Está aqui. Eu não vou nessa igreja aí porque aí proíbem fazer não sei o quê. Eu não vou naquela igreja de lá porque eu não gosto que o pastor prega e fala que aqui pode isso, não pode isso. Às vezes a gente fala não pode e pode, e às vezes a gente até querendo levar as pessoas à nossa dimensão, fala isso. Mas sabe o quê? O primeiro que fala coisa que não pode sacerdote é Deus, gente. Se você quer ser chamado filho de Deus, você vai ter que abrir mão da tua própria vida. É por isso que a proposta de entrar na nova vida é morrer na velha. É por isso que Paulo falava, a santificação tem que ser no espírito, na alma e no corpo. Quer levar uma vida espiritual boa, mas quer levar uma vida na alma, toda envolvida em coisas humanas. Não dá, gente. A gente é um só. Nós temos que puxar para um lado só. Você lembra aquele dia que Deus falou com Abraão? Ou seja, Deus fala com Abraão, fala a promessa, fala tudo, mas Abraão tem um cara pendurado na viagem. E era o sobrinho. E o cara prosperou tanto quanto ele. Só que teve um dia que eles tiveram que se afastar, não foi? É porque também nós temos que deixar que a espada de 2 gumes entre, atravessa. E o que faz a espada? Faz, como fala, cosquinhas? Não, ela divide. O quê? A alma do espírito. Parece que quando Deus começa a trabalhar, tem que ter uma divisão aí. Ou você vai para a parte espiritual, ou você vai para a parte da alma. Não tem como viver junto, não tem comunhão. É por isso que a proposta de morrer e nascer de novo é nascer em Cristo, porque Ele é o Filho do Deus vivo, que nos leva à parte espiritual. Porque se a gente pegar o caminho da alma, como pegou Ló, sabe o que fez Ló? Esse que olha, a alma sempre começa com um cântico, algo espiritual. Olha aí que essa terra é como o Éden. Ele começa, só que aí vai para o Egito, aí também como o Egito, ela mistura. A alma é aquela que quando você quer ter um casamento fora de controle, é quando começa a pegar a Bíblia e começa a manipular ela. Quando você fala, o único que falta para o cara que eu gosto é que se converta, falta tudo, mas o único que falta é isso. Ele é bom pai, vem de boa família, só que a gente não tem como nos unir em julgo desigual. Mas é bíblico. Mas a alma começa, não, mas ele era crente, a ver se eu resgato ele. Só que o Ló, ele não foi direto para Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que ele foi colocando as tendas dele até chegar. Quando você não deixa que Deus faça essa divisão e você tem claro que você tem um chamado sacerdotal e você começa a brincar de crente e deixa a alma ter o controle da tua vida, sabe o que acontece? Você não enxerga, mas você vai passando os anos dentro da igreja, por fora dá para ver lindo, mas por dentro é pior, porque a gente vai colocando as tendas, vai tolerando o pecado, vai deixando, e quando você abre o olho, você está na Sodoma e em Gomorra. Porque nossas almas são prostitutas. Me perdoa que eu fale assim forte, mas é verdade. A nossa alma gosta da prostituição. Ela gosta de deitar com alguém que dê para ela alguma coisa. Ela quer os benefícios de Jesus, mas ela quer os benefícios do mundo. Não tem como. Agora, na história, Ló ficou uma cidade que Deus ia destruir.
É por isso que se a gente só fica na alma, esse corpo aqui um dia vai ser destruído, gente. Mas para nós, no espírito, seria transformado. Diferente. Agora, Abraão, que foi para o outro canto, Deus fala para ele, agora eu vou te dar norte, sul, este, oeste. O que está falando Deus para ele? Eu vou te dar tudo. O cara pega para lá, mas eu vou te dar tudo. Pessoas, às vezes, vai atrás de uma porção e não enxerga que em Jesus a gente tem tudo. Porque como sacerdote, a gente tem promessas, mas também tem deveres. Mas tem tudo. E aí vemos como, no final, aqueles reis pegaram Aló preso. Ele ficou preso. Quem libertou ele? Abraão. Quando Deus começa a trabalhar contigo, sabe o que acontece primeiro na nossa vida? Essa divisão vem, não dá lugar para a carne. Deixa Deus, sabe, levantar Jesus dentro de você. Amém. E tudo o que a carne é tua, ter como uma fraqueza, vai ficar escondido em Jesus. Agora, olha aqui as leis do sacerdote. A gente vai ler um pouquinho a palavra. Diz ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte ao sacerdote. Olha, ficou só uma parte do povo, os levitas. Pena, era para todo mundo, agora só ficou para uma parte. Os filhos de Arão, um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho, filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão corte no corpo, serão santos ao seu Deus. E não profanarão o nome do seu Deus pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Ofertas de alimento do seu Deus serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virginidade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. Olha aí, está difícil o negócio aí. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto, não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou sua mãe, e não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. E aí fala todas as coisas que a mulher que ele tomar terá que ser virgem. Aí nós olhamos, o nosso sumo sacerdote é Jesus, não é? Tem muitas coisas daí que, quando você olha, Deus cumpriu em todas, num sentido muito espiritual, porque Jesus tocou a menina que foi levantada, estava morta. Só que o sacerdócio de Cristo é superior, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Só a gente vai olhar isso aqui como uma sombra. Olha aqui a quantidade de coisas que eram proibidas para o sacerdote. Está entendendo? Aí, olha aqui, não poderá ser viúva, a mulher que toma ele, nem divorciada, nem moça que perdeu a virginidade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Ou seja, o sumo sacerdote nosso, que é Jesus Cristo, a mulher dele não pode ter nenhuma das características dele. Não é viúva, não é prostituta, não foi divorciada. Não. É por isso que a proposta do nosso sacerdócio é morrer ao velho homem e nascer nele. Amém.
uma novidade de vida, uma virginidade no nosso interior. Olha aqui, senão a gente não casa com Ele. É simples. Assim Ele não profanará a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão pelas suas gerações, não só para ele, para os que vêm. Nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se a ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja com corcunda ou anão. Anão, é? Ou que tenha qualquer defeito na vista, o que esteja com feridas pululentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-la ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o seu santuário. Eu sou o Senhor que os santifico. Quando você olha a lei essa aí, ela é dura. Só que quando você começa a interpretar a lei essa aí no que está acontecendo hoje na igreja, você fala, primeiro, nós temos uma figura, como fala a carta aos Hebreus, como Jesus, como um sumo sacerdote. Aí, dentro do povo está a mulher de Jesus. A característica dela tem que ser assim como a gente falou. Mas tem aquele povo que está cheio de sacerdote, só que ele fala, para as próximas gerações, os filhos de Arão, olha aqui, que não pode ministrar na presença. Ou seja, eles eram sacerdotes, mas eles não podiam ministrar na presença do Senhor. Só que olhando a história assim, e olhando aqui o nosso contexto, se nós temos um sumo sacerdote e nós nascemos nele, ou seja, só nascer em Cristo, nós temos direito a sermos sacerdotes. É por isso que todo cristão tem que ser um sacerdote. É por isso que a revelação de Apocalipse, João tem que entregar para os servos, que tem um chamado de ser um reino de sacerdote. Está entendendo como é o negócio? Só que, sabe por que muitas pessoas não conseguem comer o pão? Olha aqui, ele tem direito a comer do pão santíssimo e do pão santo, mas não tem direito a ministrar o pão. Quantas vezes a gente quer pregar e não prega? A gente vem todo domingo, senta, come o pão, Deus dá a revelação para você, mas você não consegue viver uma vida. Sabe por quê? Porque pede para Deus trazer cura na tua vida, porque às vezes você é cego, aleijado. Ah, não, espiritualmente. É por isso que você, às vezes, fala, eu queria falar como ele, mas não posso. Gente, eu não sou de outro planeta. Sou daqui. Eu sou um cara que, antigamente, eu vou te falar, quando eu era criança, minha infância, eu tinha até vergonha de falar meu nome para as pessoas. Sabe que quando pergunto teu nome, você fala assim, que cabeça para baixo, que quase nem abre a boca, fala de José. O que você falou? Como que é teu nome mesmo? Fica com vergonha. E hoje eu prego para multidões. Mas sabe quem é? É Ele. É Ele. Não estou falando de efeitos físicos. Estou falando no espírito. Pessoa que nasce com problema e é torto, não quer virar curado. Pelo menos fica na fila daquele estanque, o tanque de Betesda, fica na fila, pelo menos na fila. A pessoa nem quer ficar na fila. Então nós precisamos sairmos de todas essas coisas para nos ministrar o pão.
A igreja dos Coríntios, quando eles compartilham a ceia, o que acontecia com aquele lugar? Eles iam encher a barriga, eles iam fazer bagunça. E Paulo fala, por isso aí tem muito doente, tem pessoas que já estão dormindo. Então as pessoas falam, aqui está o pão, aqui está o vinho. Se você não está conta com Deus, não beba o pão e o vinho. Tá bom, você não bebe, mas vou te falar uma coisa. Quando você não bebe, está falando, eu não aceito o que ele está fazendo com a minha vida. Vou te explicar uma coisa. O negócio, chega aí, José, está preso, não é? Chegam 2 caras que estão presos junto com ele, não é? Um quem era? E o outro? Copeiro. Padeiro mexe com pão, exatamente, com pão. E copeiro mexe com o quê? Então, os 2 elementos da ceia estão aí na prisão com José. Está o pão e o vinho. Só que para quê? Quem foi quem permaneceu? O copeiro. E quem foi morrer? Aí estamos Jesus na ceia e fala, esse aqui é o meu corpo, que vai ser partido. O cara tem que morrer. É aqui meu sangue, que vai ser vertida, mas esse sangue foi o que deu testemunho lá no céu, que a gente vai chegar um dia lá pelo sangue de Jesus. E João começa falando, a gente que era pecador, mas o sangue de Jesus limpou. Sabe o que é tomar a ceia, indignamente? Quando você vem a comer o pão e não está disposto a morrer junto com Jesus. E quando você bebe o vinho, e Jesus não pode apresentar você lá em cima, porque você não tem o testemunho da vida dele. Isso é quando você vem indignamente. Mas quando você reconhece o seu pecado e fala, Pai, assim como o pão está sendo mordido e está sendo quebrado nos meus dentes, eu preciso passar por esse processo também. Porque ceia não é um lugar bonitinho que a gente fecha o olho, vai de joelho, Pai, me perdoa, amanhã eu vou continuar sendo a mesma coisa, mas hoje me perdoa. Não trata disso, não. Mas quando a gente é sacerdote, a gente consegue comer o pão e consegue ministrar o pão. Então, passa por um processo de maturidade e você sabe que não é você só. Também tem pessoas que estão vindo e aí você ensina as pessoas. Porque aqui tem pessoas novas, tem muita pessoa nova aqui que eu não conhecia. Alguns que eu já conheço, já abracei. Alguns, não, ainda tem que abraçar mais. Mas abracei, foi bom rever vocês. Mas tem muita pessoa nova. Então, a gente vai ter que voltar a fazer a mesma coisa? Não. Porque os que já entramos primeiro, vamos servir os que vêm entrando. Sabe para quê? Para a gente virar todos um corpo. Só que como a gente não recebe a responsabilidade, a gente está tendo um monte de sacerdote aqui sentado, aleijado, anão, sem vista. Então não pode ministrar. Então tudo vira uma carga pesada para 2 ou 3. E é pesado. O corpo de Jesus, nós temos que avançar. O Paulo já morreu. O João já morreu. O Pedro já morreu. Mas cadê a gente que tem que sair como ele? Eu sei que não todos estão dispostos a ir a um lugar. Mas, pelo menos, fica disposto a ministrar na presença do Senhor aonde você está. Não, isso é para o Haroldo. Não. É um chamado em tempo integral. Na tua empresa, no lugar onde você está, na tua casa. Porque o sacerdócio não depende das coisas externas. Depende do nosso interior. E tem coisas, gente, que o sacerdote não pode fazer. E essas coisas, o próprio Espírito de Deus vai te levar a conhecer elas. Tem limites que você não pode passar. Cada um conhece o seu limite. Tem pessoas que não bebem vinho. Por quê? Beber vinho para eles é pecado. Esse é o teu limite. Aí está. Tem outros que toleram uma taça. Esse é o teu limite.
Agora a Bíblia fala, não é para ficar bêbado, porque a liderança, os bispos não podem ser entregue o vinho. Ou seja, tem princípios sacerdotais que a gente tem que viver. Se chamam você de religioso, tá bom, eu sou. Eu sou. Tem um dia um americano que falou assim comigo, estava eu no trabalho, e o cara fez assim, sabe, todo empolgado. Não é que ele seja orgulhoso, é que normalmente se manifesta um espírito desse aí. E ele fala assim, todo assim, cheio. Ele fala, você acredita em Jesus? Que coisa! Eu falei, sim, querido. É verdade que Deus não deu a possibilidade a todos de conhecer o seu filho. Esse é o caso. Vou estar orando por você. Não, para mim, que ele me chamasse de religioso, alguma coisa assim, não era problema. É uma bênção, porque eu sou do povo dele. Aí, quando ele chegou assim, ele ficou assim, tipo, eu achei que era superior. Não, você é inferior, cara. Mas não inferior a mim, inferior a Jesus. Vou orar por você, porque eu sei que Deus não deu a possibilidade a todos de conhecer Jesus. Coitado de você. Ele ficou... Mas por que eu vou me envergonhar, eu, de ser um filho de Deus? Porque sem vergonha é ele de viver no pecado. Eles são os que têm que se envergonhar. Mas sabe o quê? Quando você é um sacerdote e consegue viver na dimensão de Deus, gente, não tem que estar aí com essa brincadeira. Ah, pastor, não tem fé, acredito que Deus não existe. Para com isso. Não estamos em tempo de ABC, sabe o que é ABC? Não, gente. Estamos em tempo, gente, que temos que alinhar as nossas vidas com Jesus. Como eu falar, o santo tem que se santificar mais. Gente, a arca de Noé, a porta, foi fechada pelo Senhor. Se você está dentro, não procura sair. E se você está dentro, curta a viagem. Dentro da arca tinha mais animais que pessoas. Eles passaram bastante tempo naquele lugar. Todo mundo fazendo cocô, xixi, entendeu? Cheirava mal? Eu acho que muito mal. Mas tinha uma janelinha que você conseguia ver o que estava lá fora. Aqui dentro tem coisa que fedem, mas tem vida. Lá fora, o único que tem é morte. Então, a gente vira responsável na presença do Senhor e deixamos de olhar para as coisas que fedem e nos tornamos um sacerdócio santo, que é o chamado de Deus, que não tem jeito, porque lá fora o único que tem é morte. Nós precisamos crer em Deus. O coração de Noé era tanta bênção que essa aqui eu falo que o único que foi salvo foi Noé, Daniel e o outro não lembro. Eram 3. E o Jó? A geração de Noé, cadê a família de Noé? Parece que eles entraram na viagem, mas quando eles chegaram, aí foi quando Deus falou, certamente eu não vou contender mais com o homem. Vou deixar um limite de tempo para eles, porque ele é carne. E ele não vai mudar. É por isso que a proposta nossa não é ser um sacerdote na carne. É ser um sacerdote no espírito. Cristo dentro de nós. Eu não sei se tem alguma coisa mais para falar. Eu queria encorajar você a deixar o mimimi e ir na frente com um sacerdócio santo. Porque se a gente não é sacerdote, a gente não vai entrar no santuário. Nenhuma pessoa que não viva o sacerdócio santo vai entrar no santuário. O véu que rachou, foi rasgado, foi de cima para baixo para falar, foi eu quem rasguei, Deus. Mas não foi o véu de fora, foi o véu de dentro. Sabe quem tem acesso a esse véu? O sacerdote. Se você não era sacerdote,
não sabia que o véu foi rasgado. Porque a primeira cortina entre o pátio e o reino, e o tabernáculo, ela continua aí. Porque o reino começa naquela cortina. O reino não começa lá atrás. Jesus falou de João. O que foi que Jesus falou de João? Nascido de mulher, João Batista. Não tem um como esse aqui. Ele é o melhor dos profetas. Só que no reino de Deus, não tem um maior. Só que no reino de Deus, o menor é maior que ele. Se eu tivesse... Tem como você colocar aí uma foto do tabernáculo na internet? Eu vou explicar um negócio aí para você. Só 5 minutos. Tem aí como chegar? Tem? Sim. Acho que ele vai se virar aí. O tabernáculo de Deus começa... Tem... no pátio, ele tem duas... tem a pia e tem o altar do sacrifício. Deixa que ele coloque aí, porque vai ser mais fácil e mais rápido se eu explicar assim para vocês. Porque Jesus falou o negócio de João Batista. Interessante. O cara vem com um ministério que nem sabe o que tem. Porque ele, no final, fala, é você quem vai vir, não é você. Está aqui, olha aqui. Tem como... Isso, perfeito, está ótimo. Olha, aí tem o negócio do altar. E a pia está lá. Só que Deus está dentro daquela... Vamos falar, não é que Ele está dentro, senão Ele representa. Aí está o lugar, o santo e os santos dos santos. Aí tem vários elementos que todo o tabernáculo vai representar Jesus. Está entendendo? Agora, Jesus, Ele vem do Pai, vem de dentro. Não é? Só que na história, esse altar do sacrifício, ele foi levantado historicamente por um profeta que se chamou Elias. Você vai lá, ele levanta o altar de Deus que estava totalmente caído e ele levanta esse altar. Agora vem João, com que unção vem João? Com a unção de Elias. Esse é o Elias que ia a vir. Nem ele sabia. Oh, você é Elias? Eu? Não, eu sou João. Só que a unção que ele tinha era de Elias. Porque o cara representa o profeta. E por isso que Moisés e Elias estão falando, esse aqui é meu filho amado. Porque todos vão apontar para ele. Agora Elias tem que levantar o altar de sacrifício. João, com a unção de Elias, ele tem que levantar a pia. Porque não tem nenhum sacrifício que para ser sacrificado tem que ser lavado. Aí vem Jesus de dentro, de onde o Pai está, ele é manifesto ao natural, porque lá fora é tudo natural. Agora, para ele sacrificar, tem que passar pela pia. Aí chega e vai ser batizado por João. Mas ele não é pecador? Por que tem que ser batizado? Não, porque você está sendo batizado para arrependimento. Mas eu tenho que ser lavado para os pecados teus serem tirados. E João olha e fala, não, eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus não fala, não, querido, vamos fazer assim um momento religioso. Não, Jesus falou, é preciso que a justiça seja cumprida. Você nem entende quem é, mas eu tenho que ser lavado. E por isso que ele tem a revelação naquele dia. Esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira. Gente, ele estava lavando o Cordeiro. Porque Jesus tinha que morrer aqui no altar e ele tinha que passar por aqui, porque ele vinha de dentro. Mas sabe o quê? Sabe quando você entende essas coisas? A gente consegue ministra lá dentro. Por isso que fala, nascido de mulher, não tem nenhum maior. Porque ela não tem mais nada para fazer. Já daí entra. Só que o reino começa lá dentro. Olha a proposta que nós temos. Sermos sacerdotes de um lugar santíssimo. De uma dimensão maior. Não é desse santuário físico. É de um santuário que está no céu. Trazer, carregar a glória. Subir. É por isso que Jacó, quando ele estava dormindo sobre a rocha, ele começou a ver uma escada. Porque a ideia de Deus é que você suba. A escada é para subir mesmo, gente. É para subir.
é outra. E tem anjo no caminho, porque tem que ser ajudado por anjo, gente. Tá aí tudo, vai para cima. Aí não vou explicar mais nada não, porque hoje não é o dia do tabernáculo. Mas só para você entender. Não, só para você entender. Mas não é minha revelação, gente, está na Bíblia. É tudo para a gente. É para comer do pão. Agora, se você é aleijado, se você tem algum problema, alguma situação na tua vida espiritual, arruma ela, vem na frente do Senhor e fala a minha direita. Faz que eu cresça. Se tem problemas de vista, tira a minha cegueira. Problemas de ouvir, não quero ser mais surdo. Mas para ser sacerdote, você vai ter que abrir mão de muita coisa. De muita coisa. Porque se você não abre mão, não tem consagração. E aí, a vida, esse é o chamado de Deus de hoje. Não é responsabilidade do pastor. Não é responsabilidade do líder ou do servo. É uma responsabilidade minha. Não joga a culpa em ninguém. Quando teu filho não tem educação, ele é o mal educado, não é? Mas quem é a culpa? O vizinho? A escola? Não, é tua. Deus te deu. Você teve desde pequenininho na tua mão para criar. Aí vira grande, torto. É porque torto, ninguém nasce torto. A gente que vai entortando as pessoas. Na igreja, é o mesmo. A prostituição hoje de muitos cantores, de muitos pastores, é a gente que dá. Porque quando um cantor desse vem e fala, não, eu vou cobrar 20 mil, você paga? Você está bancando prostituição. É uma verdade. Quanto que eu cobrei para estar aqui? Não cobro. Mas não sou eu não sou uma referência. Vamos olhar para Jesus. Eu sei que tem gasto, sempre, nunca teve um lugar, uma vez que eu vim nessa casa, que de verdade esses pastores aqui não honraram minha vida. Não só ele, aí tem os irmãos que abriram sempre a porta da casa para eu ficar, aí tem vários irmãos. Já fiquei aqui em várias casas. Para mim, essa faz parte da oferta. Porque eles estão gastando seu dinheiro, seu recurso. E eu estou sendo abençoado por isso aí. Nunca teve um momento que eu cheguei aqui que eles não me abençoaram de várias maneiras. Eu morei no Brasil 3 anos e eu teve um período de 3 anos. E nunca faltou nada para mim. O Senhor sempre supriu através dos servos. Mas daí, ao cobrar, aí não dá. Tem um pastor que fala assim, você não cobra, não vem aqui. Não vou, cara. Quando você quer lazer, você vai para a casa da prostituta. Por isso que eu não vou te dar um momento de prazer, ou um momento de alegria. Eu quero te trazer a palavra do Senhor. Até pode ser que você fique até meio magoado comigo, não tem problema. Deus também te cura a mágoa. Mas sabe o quê? Porque eu falo, não sempre eu falo assim, hoje estou falando em dó, sabe? Dó, ré, mi, fá, sol, em dó, tranquilinho. Você bata mesmo. Mas o sentido é a gente crescer até a estatura do varão perfeito. Se você quer entender o que acontece nos últimos dias e entender o Apocalipse, começa a tua trajetória de servo e de sacerdote para você entender a intimidade de Deus.